Meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa série que nós iniciamos no livro de Sofonias. Sofonias, que é um dos profetas menores, e nós estamos agora no último capítulo, o capítulo 3. Lembrando para você também que nós estamos expondo a carta aos Romanos. Nós estamos no final do capítulo 10. Nós iremos retomar as exposições de Romanos, é porque a nossa vida aqui é muito corrido, né? Muito corrido, e às vezes não dá para gravar na semana, mas iremos retomar as exposições da carta de Paulo aos Romanos. E só sintetizando aqui para vocês, o livro de Sofonias é um livro curto, a sua mensagem é curta, e ele começa a profetizar nos dias de Josias. Josias, que foi o rei bom, o último rei bom de Judá. Judá, quando eu falo Judá, você tem que ter em mente que depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em dois reinos. 10 tribos, reino do norte. 2 tribos, Judá e Benjamim, reino do sul, também chamado de reino de Judá, capital Jerusalém, aonde ficava o templo. Reino do norte, também chamado de Israel, 10 tribos. Do reino do norte, se você for contabilizar, teve 19 reis. Desses 19 reis, todos foram cruéis, perversos. Nenhum deles serviu ao Senhor. E o reino do norte foi destruído no ano 722 pelos assírios. E os assírios levaram as 10 tribos cativas, e as tribos nunca voltaram, nunca retornaram até hoje. Desapareceram. E a Judá foi destruído. Jerusalém, juntamente com o templo, foi destruído séculos depois, ou um século depois, com a invasão, você conhece, da Babilônia, por meio de Nabucodonosor, onde teve 3 saques ali, 3 invasões, se não me engano, foi 605, 597 e 586, aonde o templo é destruído, a cidade é destruída, o povo é deportado para a Babilônia e fica 70 anos. Mas é interessante que antes de o reino de Judá fosse invadido pelos babilônicos, Deus usou profetas. Deus usou Miqueias, Deus usou Jeremias, Deus usou Isaías, Deus usou Sofonias, mas o povo não deu ouvido. E quando Josias começou as reformas religiosas, lembrando que Sofonias, ele era de linhagem real, ele era tataraneto do rei Ezequias. Ele era tataraneto do rei Ezequias. Só que parece que o povo não deu ouvidos, né, às palavras do rei Josias, às suas reformas. Aí chega Sofonias e começa a ajudar com a sua profecia. E a sua profecia não é para passar a mão no povo e no pecado do povo. A profecia de Sofonias é dura. E a palavra que vai permear esse livro é o dia da ira do Senhor, que tem 2 aspectos. Nós abordamos quando nós expomos o capítulo 1 e também fizemos a introdução desse livro. O primeiro aspecto da ira do Senhor é a ira presente, né, que envolvia a nação de Israel ali e a sua deportação para o cativeiro babilônico. E a ira de Deus futura, que haverá um dia, quando Cristo voltar, que Deus vai julgar os ímpios, que Deus vai julgar os homens, que Deus irá julgar todos os segredos dos homens. Esse dia está chegando, esse dia está próximo. Então, queridos, Sofonias, ele fala sobre esse dia, inclusive a expressão Senhor dos Exércitos aqui, também, né, que é um termo militar para Deus, um Deus guerreiro, o Deus que guerreia, o Deus que batalha,
um Deus que não é inerte, vai aparecer aqui mais de 10 vezes no livro. É o Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. E o capítulo 1 e o capítulo 2 é juízo, é chicote no lombo do povo. Apesar que o capítulo 2, versículos de 1 a 3, nós fizemos já a exposição, Deus chama, antes de Deus punir, Deus chama ao arrependimento. Por quê? Deus é bondoso, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus não quer ver o mal. Deus, ele é tardio em irar-se, né? Ele estica bem a corda, mas chega uma hora que ele perde a paciência e vem com a punição, com a sua justiça. E agora no capítulo 3, a mensagem que Sofonias vai trazer é uma mensagem de consolo, né? É uma mensagem de esperança. E os profetas, sempre no final dos seus livros, né, eles traziam uma mensagem de esperança. Traziam uma mensagem para o povo se arrepender dos seus pecados. A mensagem sempre era para voltar, para retornar ao Senhor. E a primeira subdivisão aqui do capítulo 3, que tem 20 versículos, é os versículos de 1 a 8, aonde o profeta Sofonias, ele vai trazer uma mensagem, tá, contra a cidade de Jerusalém. Apesar que o nome não vai aparecer aqui, o nome de Jerusalém não aparece, mas pelas descrições que Sofonias faz, é a cidade de Jerusalém, que não era mais agora a cidade da paz, a habitação da paz, mas era a cidade de pecado, era a cidade de idolatria, era a cidade que estava mergulhada na idolatria do pecado. E Deus está trazendo uma mensagem agora, tá, sobre Jerusalém, sobre a cidade da habitação da paz. Então, os versículos de 1 a 8 é a primeira subdivisão, que é a ira zelosa de Deus contra Jerusalém. E a outra exposição que nós iremos fazer está nos versículos 9 e 10, que é sobre as nações, os gentios, né? O perdão e a graça de Deus em relação aos gentios. E os versículos de 11 a 20 é o remanescente, as bênçãos abundantes do Senhor para o remanescente. Então, a primeira subdivisão é sobre Jerusalém, versículos de 1 a 8, a ira zelosa de Deus. A segunda subdivisão é os gentios, o perdão e a graça de Deus. E a terceira subdivisão, versículos de 11 a 20, o remanescente, que é aquilo que sobra, é o resto, que é as bênçãos abundantes do Senhor sobre o remanescente, né? Sobre o remanescente. Versículos de 11 a 20. E os versículos de 1 a 8 do capítulo 3 diz assim: Ai da cidade opressora, rebelde e manchada. Essa cidade é Jerusalém. Não atende ninguém, não aceita disciplina, é insubordinada. Não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do anoitecer, que não deixam os ossos para serem moídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos e falsos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio da cidade. Ele não comete injustiça. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo à luz. Não falha. Mas o injusto não sabe o que é vergonha. Exterminarei nações as suas torres. Exterminarei nações. As suas torres estão destruídas. Tornei desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas as suas cidades. Passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim e aceitará a disciplina. E assim a sua morada não seria destruída.
segundo o que eu havia determinado, mas eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. Portanto, espere por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Que palavra dura, né? Então, aqui é Deus falando contra Jerusalém. E Deus aponta os seus pecados dessa cidade. Lembrando que a sede do palácio real de Josias ficava em Jerusalém. Né? Mas a profecia não é contra Josias, porque Josias foi um rei bom. Josias foi poupado do juízo de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus, aquele que é fiel a Deus, é poupado no dia da ira. Aquele que faz a vontade de Deus, que segue os seus caminhos, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, como Josias, é poupado no dia da ira. Mas a mensagem era para o povo, a mensagem era para o povo que estava desviado, principalmente a cidade, a capital, Jerusalém, que eles pensavam que nunca seria invadida. Então Deus, o texto mostra aqui que Deus é juízo, Deus é justiça. Você não pode brincar com Deus. As pessoas hoje estão brincando com Deus como se Deus fosse um mané, como se Deus fosse um idiota, como se Deus fosse um qualquer. Não, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Não brinque com Deus, porque quem brinca com Deus pode se queimar, que Ele é um fogo consumidor, conforme o livro de Hebreus. E a primeira coisa aqui que nós temos que entender, que Jerusalém, queridos, ela é chamada de cidade santa, com frequência de cidade santa. Mas no tempo de Sofonias, não demonstrava muita santidade. Você pode pegar Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 21, você vai ver as palavras duras de Isaías. Jeremias também, capítulo 29, versículo 12 em diante. Ezequiel, capítulo 4 a 6, e depois o capítulo 9, apresentaram a mesma avaliação em sua época sobre Jerusalém, sobre a cidade. Até mesmo os gentios, né, as nações, né, chamavam Jerusalém de rebelde e malvada cidade. Está no livro de Esdras, capítulo 4, versículos 12 e o versículo 15. E podiam provar essa declaração. Então, os versículos 1 e 2 do capítulo 3, aqui, Deus revela um povo pecador. Os versículos 1 e 2. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada, não atende ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Então, era um povo pecador, era um povo rebelde. Esse ai aqui no versículo 1, né, que é comum nos profetas usar, é juízo. Todas as vezes que você lê ai de tal cidade, ai disso, ai daquilo, ai de tal nação, esse ai sempre é juízo. E Deus está falando, ai da cidade opressora, ai de Jerusalém. É juízo esse ai aqui. Então, sempre quando você vê Deus pronunciando por meio de um profeta, um ai é juízo. Mas antes desse ai vir, Deus chama ao arrependimento. Deus convida ao arrependimento para que se quebrante, para que rasgue o seu coração e não as suas vestes, como diz Joel no capítulo 2. Para que coloque a cara no pó, para que se converta, para que retorne ao Senhor, porque Ele é longânimo, Ele é maravilhoso, Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele é benigno. Mas o povo não quer dar ouvido, aí Deus vem com a sua ira, com a sua justiça. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada.
Aí Deus vai falar, ela não atende por ninguém. Não aceita disciplina, é pescoço duro. Você conhece alguém assim? Que não aceita disciplina, que é arrogante, soberbo, né? De dura cerviz, pescoço duro. Né? Mas Deus é especialista em quebrar pescoço duro, em quebrar dura cerviz. E Deus está falando, vocês serão punidos porque vocês não atendem por ninguém. Vocês serão punidos porque não aceita a disciplina. Vocês serão punidos também porque não confiam no Senhor. Vocês serão punidos também porque não se aproxima do seu Deus. Vocês preferem adorar estrelas, sol, lua, Baal, Asherá, El, todas as divindades. Essas divindades que vocês estão adorando, prestando culto, prestando sacrifícios, não pouparão vocês, porque eu sou a verdadeira divindade. Eu sou o verdadeiro Deus. Eu sou o Todo-Poderoso. Então Deus está falando para nós hoje também. Não adianta confiar em Maria. Não adianta confiar em São Pedro, São João, São Jorge, nos orixás, nos caboclos da Mata Virgem, em Iemanjá, que é considerada a rainha do mar. Não adianta confiar nesses demônios, porque eles não vão poder te livrar. Porque eu que controlo, eu que sou o Todo-Poderoso, é eu que tenho a história na minha mão. As rédeas da história estão na minha mão. Eu não dei os mares para Iemanjá. Eu não dei a lua para São Jorge. Eu não dei as matas, as florestas para os caboclos. Né? Está tudo na minha mão. E esses orixás, esses caboclos, Iemanjá, tá? Coitado deles. Basta um sopro meu e eles acabam, desaparecem. Porque o soberano juiz, o poderoso, é eu. Então Deus está falando, tá? Vocês serão punidos por causa disso. Por causa disso. Porque vocês são pecadores. Vocês não se arrependem. Depois, Deus dá essa mensagem dura, os versículos 3 e 4. Deus agora vai se dirigir à liderança. Tanto a liderança civil, os magistrados, como a liderança religiosa. Olha só os versículos 3 e 4. Os seus príncipes, quer dizer, os magistrados, os juízes, os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do anoitecer. E o lobo despedaça a sua vítima, que não deixa os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os juízes aceitavam suborno. Os juízes eram corruptos. O pobre era totalmente despedaçado. O pobre era totalmente defasado. O pobre não tinha vez. O pobre, coitado, ele não era atendido, porque o juiz era comprado, a sentença era vendida, os juízes eram vendedores de sentenças, logo, quem tinha dinheiro ganhava causa. Então, eles eram lobos, né? Que comiam os ossos, arrebentavam, não deixavam para o dia seguinte. É uma expressão que ele usa aqui, Sofonias, para se referir à corrupção, tá? Dos magistrados, né? Do poder político de Israel naquela época, que estava sendo carcomido pelos dentes da corrupção. E o versículo 4 agora, ele vai se referir à liderança religiosa, que também estava totalmente defasada. Os seus profetas são levianos e falsos. Né? Os profetas profetizavam mentira, falavam mentira e também aceitavam suborno. Os seus sacerdotes, aqueles que eram mediadores entre Deus e o povo, tá?
profanam o santuário. Quando você vai para o capítulo 1, eu li ali os versículos 4 e 5, do capítulo 1 de Sofonias, havia uma mistura. O povo estava misturado. Os sacerdotes de Baal e os sacerdotes de Deus. Na arqueologia, acharam vasos ali em Israel que, de um lado, havia a palavra Iavé. E quando você virava o vaso, havia a palavra Baal. Então, o mesmo vaso era usado para os dois cultos. O culto a Baal e o culto a Iavé, a Deus. Então, havia um sincretismo religioso. Havia uma mistura entre os sacerdotes de Deus e os sacerdotes de Baal. E as roupas do sacerdote de Baal era diferente das roupas do sacerdote de Deus. Então havia uma sincronia entre ambos. E o profeta está denunciando. Os seus profetas são levianos e falsos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Fazer violência à lei não é ensinar, era ensinar a lei de forma corrupta, porque a lei proibia, tá, sacrifício a outros deuses. A lei proibia adoração a outros deuses. A lei proibia servir a outros deuses. E eles estavam profanando, eles estavam fazendo violência à lei. E Deus está denunciando aqui. E hoje, na mesma coisa, quantos falsos profetas têm surgido? Quantos falsos pregadores, falsos pastores, gananciosos, mentirosos, que têm surgido no meio do povo? Quantas pessoas que são líderes aí e têm magoado pessoas, prometido coisas que, fazendo promessas irreais. E quantas pessoas magoadas, feridas, não é? Cadê esses pastores corruptos que, vamos fazer aqui 12 dias de clamor para 12 meses de bênção? Cadê essa bênção, meu irmão? Cadê essas bênçãos que vocês prometeram, seus mentirosos, malandros da fé, seus Manassés eclesiásticos, seus desgraçados, miseráveis? Então, Deus vai cobrar de vocês, porque estão adulterando a palavra, estão manietando a palavra, ultrajando a palavra, mentindo em nome de Deus, falando que Deus vai fazer, sendo que Ele não vai fazer, prometendo bênção, aonde não há bênção, há maldição, invertendo os valores. Então, a mensagem de Sofonias é atual para nós, para nós. E a mensagem principal aqui é: se arrependam, porque senão Deus vai vir em juízo. Então, os versículos 1 e 2, Deus fala que o povo é pecador. Os versículos 4 a 3, Deus está trazendo uma mensagem sobre a liderança, tanto religiosa como civil, política, uma liderança ímpia. Deus está apontando os pecados. É por isso que eu vou punir. É por isso que eu vou trazer juízo. E olhe só agora, os versículos de 5 a 8, depois de Deus trazer essa mensagem dura, Deus vai falar que Ele é justo, que Ele é um Deus justo. E por ser justo, por isso que Ele vai punir. Versículos de 5 a 8. O Senhor é justo no meio da cidade. Ele não comete injustiça. Vocês cometem injustiça. Vocês são injustos. Deus não. Deus é justo e não comete injustiça. Manhã após manhã, Ele traz o seu juízo à luz e não falha. Mas o injusto não sabe o que é vergonha. Versículo 6. Exterminei nações. As suas torres estão destruídas. Tornei desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Aqui ele já está se reportando ao capítulo 2, que foi as profecias contra a Filístia, né? Os filisteus, contra Moabe e Amon, contra o Egito e a Síria. Né? Ele está se referindo a isso.
Eu dizia certamente: você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim e aceitará a disciplina. E assim a sua morada não seria destruída, segundo o que eu havia determinado. Mas eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. E o versículo 8. Portanto, espere por mim, diz o Senhor. Espere pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. O nome de Deus era identificado com a cidade e com o templo. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13. 1 Reis, capítulo 5, versículo 5. Neemias, capítulo 1, versículo 9. No entanto, os dois eram antros de iniquidade. Portanto, Deus teria de agir em julgamento por amor a seu próprio nome. Os oficiais perversos reuniam-se na porta da cidade a cada manhã para realizar suas transações maldosas. E o Senhor estava lá para observar os seus atos. O Senhor estava lá para observar os seus atos. E ele esperou pacientemente e ainda assim não se arrependeram, nem se voltaram para ele a fim de ser purificados. Deus lembrou o seu povo que havia julgado os gentios e exterminado as nações, que é o versículo 6, queridos. Portanto, poderia fazer o mesmo com Judá. Na verdade, os judeus eram mais culpados do que os gentios, do que as nações, pois o Senhor havia dado a Israel muito mais conhecimento da verdade e bênção. O povo estava pecando deliberadamente e conscientemente. Por certo, o julgamento de Deus sobre as outras nações deveria ter despertado os judeus para os perigos, mas não prestaram atenção. Afinal, era um povo da aliança de Deus, e ele, Deus, os protegeria de seus inimigos. Coitados. Esqueceram de que os privilégios da aliança também traziam consigo responsabilidades. O Senhor concluiu essa mensagem a Jerusalém descrevendo uma cena de um tribunal, no qual se levanta para testemunhar contra o seu povo. Versículo 8. Apesar de estar em questão aqui o cativeiro iminente na Babilônia, também há uma aplicação. Há uma aplicação. Tá? Há uma aplicação aqui. Vou repetir. Apesar de estar em questão aqui o cativeiro iminente na Babilônia, também é uma aplicação para o fim dos tempos, numa referência à batalha que acontecerá no final dos fins dos tempos, quando as nações do mundo convergirão para Jerusalém. Deus derramará sua ira sobre essas nações, livrará o seu povo e irá estabelecer o seu reino. Sua ira zelosa arderá como fogo contra todos os que resistirem à sua verdade e de desobedecerem a sua palavra. O terrível dia do Senhor virá e não haverá saída, que é o tema principal aqui no livro de Sofonias. O terrível dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, está próximo, está chegando. Então, nós aprendemos aqui que Deus ele é zeloso, que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso, que Deus ele é longânimo, mas ele é justiça. E há quem diga que a justiça é um mal de Deus. Chega uma hora que Deus puxa a corda. Chega uma hora que Deus pisa o pé no freio. Você acha que nós estamos passando por isso? É porque nós não se arrependemos. Enquanto a igreja não se arrepender dos seus pecados, o mundo não se arrependerá dos deles. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Deixe seu like, seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas exposições.